Então, vamos lá, boa noite a todos. Nós retornamos agora às atividades do primeiro dia da jornada de estágio, na sessão das 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós contamos nessa sala com os apoios discentes do Daniel, Isabela e Glauton, e estamos aqui com a equipe docente presente. Como vocês sabem, apesar de que vamos apresentar as comunicações de trabalhos do 8º semestre, nós temos aqui a participação do público da jornada, que é maior, bem maior do que a nossa sala de aula. Então, sejam todos bem-vindos ao turno da noite dessa jornada, e a jornada de estágio é uma realização do curso de licenciatura plena em música do CCSE-UEPA, coordenado pela equipe de professoras da disciplina de estágio supervisionado e apoio de discentes do curso, que ainda há pouco falei nominalmente dos que estão aqui responsáveis por esse turno da noite. Esperamos que tenham assistido ao seminário e às apresentações artísticas disponíveis no canal do YouTube, Estágio Supervisionado UEPA Pará. Essa programação ficará disponível no canal de Estágio Supervisionado e nós estaremos disponibilizando o endereço do canal no chat dessa reunião. Assistam, comentem, inscrevam-se no canal, coloquem seu like, compartilhem a nossa programação. Então, aqui, nossa equipe de apoio vai postar no chat agora o link do canal no YouTube. Então, nós, primeiramente, agradecemos a todos os participantes da jornada, e em especial aos que apresentarão os trabalhos na noite de hoje. Nós iniciaremos com as comunicações orais de alunos de estágio supervisionado 2 da noite, do 8º semestre. E nós iremos adotar a seguinte ordem de apresentação. Iniciaremos com o Davi Pimentel, em seguida o Davi Roberto da Silva, seguido pelo Helder Viana, após o Glauton dos Santos, Isabela Favacho Lima, e, por fim, teremos a comunicação de Daniel da Costa Júnior. Cada comunicador terá 8 minutos para a sua exposição. Nós não temos duplas na noite de hoje, então serão 8 minutos. Tá? Nós solicitamos que todos os participantes permaneçam com seus microfones e câmeras desligados durante essas comunicações, à exceção de quem estará apresentando. Tá bom? Então, nós podemos dar início às comunicações com o Davi Pimentel. É com você, Davi. Olá, boa noite. Boa noite. A Isabela vai apresentar aqui para mim. Boa noite. Fiquei aguardando ela apresentar aqui. Isabela está aí? Pois é, eu já ia te dizer, eu não estou vendo a Isabela aqui, não. Ah, tá, ok. Vou tentar Professora, apresentar ela foi providenciar o celular, porque o dela não tem câmera. Não tá funcionando a câmera. Tá. Vou tentar aqui apresentar no meu, espero que não trave. Mas aí, qualquer coisa vocês me avisam, por favor. Vamos lá. A gente avisa, sim. Pode dar o zoom? Vou colocar. Isso, tá ótimo. Perfeito.
Vamos lá. Oficialmente agora, né? Boa noite a todas as pessoas que estão participando desta sala virtual. Estou aqui para apresentar um pouco, né? Fazer um breve relato sobre algumas experiências vivenciadas no estágio supervisionado 2, 2020-2021. Meu nome é David Dion Pimentel. São as nossas professoras Sidneia, Dione, Valdecíria e Cássula. E a minha orientadora em especial, né, nessa programação de estágio foi a professora Társila Castro Rodrigues da Silva. Então, falando um pouco sobre algumas experiências vivenciadas na oficina, a minha oficina que eu propus foi a oficina de percepção musical. Foi uma oficina realizada através do projeto Música na Comunidade, que é um projeto também que é realizado pela UEPA, que, assim, né, brevemente resumindo, é um projeto que visa aproveitar também, haja vista que alguns estagiários, né, alguns estudantes estão concluindo o seu curso e aproveita em que sentido? Esses alunos que estão concluindo vão dar aula, né, para outras pessoas, né, na comunidade em geral de Belém, mas também agora com as plataformas virtuais foi ampliado esse público. Então, várias pessoas participaram também, em diversos estados do Brasil, dessas oficinas, e é um projeto que visa, né, oferecer aulas de música, aulas de instrumentos, aulas de percepção musical e diversas outras áreas do conhecimento musical. Então, essa minha oficina, né, foi realizada através da plataforma virtual, o Google Classroom e o Google Meet, entre 8 de fevereiro até 16 de março, e, em específico, essa oficina foi oferecida para pessoas que já sabiam tocar um pouco, né, e principalmente instrumentos harmônicos, como violão, teclado, e a idade foi a partir de 11 anos. Então, recebi várias pessoas dentre essas idades, né, principalmente adolescentes, entre 15 e 16, mas também tiveram outras pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, né, entre 30 e assim por diante. Vou falar um pouquinho também, porque é interessante a gente falar sobre a pandemia, né, o ensino virtual, que praticamente já estamos há um ano vivenciando esse contexto, e é interessante a gente falar que o ensino remoto, né, ele nos trouxe também essa proposta que as professoras nos propuseram de fazer uma oficina virtual. Então, todas aquelas nossas atividades que nós já estávamos planejando foram voltadas para o ensino virtual, os nossos planos de aula, nossos planos de ensino, e também os outros métodos, as outras técnicas que nós usamos foram todas voltadas para essa nova modalidade. E a minha oficina, como eu já falei, que era uma oficina de percepção musical, ela teve por um objetivo de desenvolver a percepção musical dos participantes da oficina. Dentre esses objetivos também foi identificar, né, auditivamente elementos melódicos e harmônicos, explicitar conceitos básicos de tonalidade, acordes. Então, assim, em geral, o principal objetivo foi desenvolver uma percepção musical nos alunos, para que eles pudessem tocar de ouvido, reconhecer acordes e assim por diante. E eu vou aqui explicitar para vocês o porquê que eu criei essa oficina. Haja vista que, assim, há uma grande quantidade de colegas nossos, músicos, que sempre a gente conversando, a gente fala, eu tenho uma dificuldade em pegar músicas de ouvido, em tocar de ouvido, eu até sei ler partitura, tocar em cifras, mas tenho uma dificuldade. E aí eu procurei fazer, eu coloco aqui, tá aqui no ponto 4, sugerir algumas dicas e caminhos de como tocar uma música de ouvido e desenvolver a percepção musical.
e até eu posso falar que não é assim essa oficina não teve o objetivo de dar um método pronto, mas era de sugerir, de mostrar caminhos, né, de como essas pessoas poderiam ainda continuar desenvolvendo a percepção musical delas. E dentre algumas atividades que nós fizemos, né, que nos foi possível fazer, eu coloco aqui no meu lado, no meu canto esquerdo, alguns desenhos animados, a bandeira, né, do Brasil, e essas imagens que estão aqui são de programas que esses alunos já conheciam, né, já conheciam as músicas, e aí nós pegamos essas músicas, aquilo que eles já conheciam, né, conforme também Swan fala, que aproveitar também, né, o discurso musical dos alunos, então aquilo que eles já conhecem, para também desenvolver a percepção musical dos alunos. E aqui no canto direito tem uma imagem também de tirar de ouvido sons do cotidiano. Então nós realizamos uma atividade de, por exemplo, usar um som de uma xícara, de uma taça, descobrir qual era aquela nota. E eles conseguiram fazer isso. E essas são as minhas conclusões, né? Algumas dificuldades que a gente teve em relação ao acesso à internet, a visualização de materiais, né? Porque muitas das vezes eram materiais assim com um arquivo assim bem pesado e alguns não conseguiam abrir, né? E também assim esse pouco envolvimento que nós tínhamos com as plataformas virtuais, não é? Isso por um lado foi um pouco trabalhoso para a gente se adaptar, mas em benefício também nós planejamos agora novas ações, né? Nós temos novas perspectivas de ensino, então essa nova modalidade nos deu também assim um novo olhar, um novo horizonte também, né, para a educação e também para a educação musical. E agora eu já falei um pouquinho, né, das minhas perspectivas e quero que vocês vejam e ouçam também um vídeo da exposição dos alunos, daquilo que eles acharam sobre a oficina. A professora Tássila vai mostrar. Eu gostei muito de ter participado da oficina. E eu vou falar umas coisas que eu aprendi nela, que foi os campos harmônicos, os intervalos, os tons e semitons que eu tinha dificuldade e hoje eu sei. Entender que a gente precisa primeiro ouvir as notas, e depois então receber os acordes, as notas principais, saber que a questão do intervalo, as escalas, né? Nós podemos colocar uma música num tom mais alto, num tom mais baixo. O músico sempre tem que estar ali pronto para puxar de ouvido o hino da pessoa, o hino da harpa. E nessa oficina eu aprendi bastante, porque como eu já disse, eu sou músico, eu tenho que puxar os hinos de ouvido. O quanto é importante a gente exercitar a nossa memória melódica, que é tentar pegar sons e reproduzir no nosso material, no nosso instrumento de uso. Em uma dessas atividades que a gente fez, eu percebi que não é uma coisa impossível, como eu pensava antes, que necessariamente eu deveria ter um ouvido absoluto, né? Para conseguir pegar o de ouvido. Eu peguei várias dicas de como pegar as músicas de ouvido, que esse era o principal, né? Da oficina. E aí eu consegui pegar uma música de ouvido. Também outra dica que o professor deu, ele colocou lá no mural, né, um link de um vídeo do YouTube, que era pra gente, a dica no vídeo era pra gente pegar músicas a capela no YouTube, ver a pessoa cantando e tentar pegar o tom. Aí eu achei interessante porque eu nunca tinha pensado nisso, né? As atividades de percepção eu achei muito legais porque me incentivaram muito a querer ouvir outros objetos, né? Como teve uma atividade que ela era selecionar os objetos, fazer esse objeto ressonar, né? E entender que nota ele estava ressonando. Essa atividade para mim foi muito legal porque eu pude procurar outros objetos depois e tentar identificar o som, né? Tentar me adaptar com essa ideia de ouvir e entender o que eu estou ouvindo, né? Que o Davi sempre repetia, né? Que não pense em notas, pense em intervalos. E isso é uma questão muito interessante quando se trata de quem toca muito por exemplo, na igreja, né?
que a gente tem pessoas cantando a mesma música em tonalidades diferentes, né? Então, nesse caso, tu não precisa entender que a música ela vai se repetir sempre na mesma nota, né? Mas sim que ela vai ter as mesmas progressões, né? Os mesmos intervalos. Então, isso é muito interessante de se entender na hora de transpor, né? E eu acho que isso é uma coisa que fixou na minha cabeça e que eu vou guardar. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Davi Pimentel, pela sua comunicação. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos dar prosseguimento às comunicações agora com Davi Roberto da Silva. Com você, Davi. Alô, muito boa noite. Todo mundo me ouvindo? Ok. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de estar agradecendo pela oportunidade, né, de estar desenvolvendo um trabalho como esse e dizer que é muito gratificante ter passado pela experiência que eu passei, acho que não só eu, como todos os colegas aí do curso de licenciatura plena em música. No caso, esse período foi sobre, enfim, a disciplina de estágio supervisionado 2 e a proposta era fazer uma oficina online. Bom, a maioria eu creio que não só, isso não aconteceu só comigo, mas com a grande maioria, estávamos habituados, né? Enfim, alguns já trabalhavam, como é o meu caso, né? A gente já trabalha com pessoas, já trata com um número, uma quantidade elevada de pessoas. No meu caso, eu sou professor de bateria da Escola de Douradores, estou montando meu instituto agora. Mas, enfim, a gente já está acostumado, né? Já está habituado com uma certa rotina de dar aula, uma forma de preparar conteúdo e tudo mais. E, de repente, né, vem esse esquema online. Então, isso eu creio que não foi uma surpresa, né, só para mim. Creio que foi para... Enfim, quem acompanhou aí a jornada, né, o dia todo, viu que isso pegou para toda uma classe de professores que teve que se habituar a um novo procedimento de aula, né, de passar conteúdo. E, bom, a proposta das professoras foram essa, né, de fazer uma oficina online, um mini curso, que pudesse abranger aí o máximo de pessoas, né, e passar conhecimento musical para, enfim, para essa galera aí. No meu caso, foi o mesmo caso do Davi Pimentel, sobre música na comunidade, né, o projeto aí que a UEPA abraçou, né, enfim. E, bom, falando um pouco da minha oficina, gente, eu estou com um pequeno problema para estar passando o slide. Enfim, aconteceu, alguns meliantes roubaram o sistema de fiação da Oi aqui em Coraci. Então, tá complicado para usar o Wi-Fi aqui, então eu estou do meu celular, o notebook está aqui do lado também. Mas eu vou estar mostrando tudo para vocês. Daqui a pouco eu faço uma apresentação do celular só pelo... Pois é, daqui a pouco eu faço uma apresentação aqui do celular para, enfim, para mostrar, né, algumas imagens, coisas que eu registrei, alguns prints, né? Enfim. Bom, a minha oficina de bateria, né? Mas a proposta da minha oficina era justamente falar sobre a introdução, a teoria e a técnica na bateria, beleza? E a técnica, a introdução, de novo, a introdução, a teoria e técnica na bateria, tá bom? Na verdade, em resumo, né, a ideia era justamente trabalhar com pessoas que já tocavam o instrumento, beleza? Pessoas que, enfim, já sabia o mínimo, né? Já sabia tocar, enfim, colocar o bubo num, caixa 3, esse tipo de coisa. Mas, a partir daquele ponto que ele já tinha, ampliar os horizontes para eles, enfim, criarem as asas, né? Dar asas para eles poderem voar. Então, a proposta era essa. Então, quando a proposta, né, era um esquema online. Então, quando me apresentaram isso, para quem toca bateria sabe que
como que trabalha, como que estuda sem um instrumento, né? Então, a grande dificuldade para a maioria das pessoas que falam de ensino musical na bateria, ou então qualquer outro instrumento, é que tem que ter o instrumento, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Eu preciso abordar de uma forma que tanto faz o cara ter uma bateria ou não. E foi justamente por isso que veio a ideia de trabalhar a teoria musical voltada à bateria. Então, no caso, para quem, enfim, como a maioria, creio que a maioria saiba, né, que a parte rítmica da música, a prioridade da bateria é a parte rítmica, né? Então, essa parte aí do ritmo em si está toda nas nossas mãos do baterista, né? Então, a divisão, pirâmide da divisão binária, compasso, fórmulas de compasso, enfim. Isso foi massivo para todos os participantes. Foi muito bacana, tá bom? No caso aqui, a emenda, né, a ementa, toda vez eu troco a palavra, que era a introdução à teoria musical aplicada à bateria e técnicas de execução instrumental aplicada à bateria. Então, qual era a intenção? A partir daquela parte teórica, né, justamente fundamentar o que ele iria fazer na prática, tanto em relação a ritmos, a músicas que eles iriam tirar depois, como em relação a técnicas, como em relação a exercícios. Então, a partir do momento que eles teriam a parte teórica, a leitura de partitura, enfim, que eles obtivessem essa carga teórica, tudo ficaria muito mais prático para eles buscar lá na frente, né? Até produzir ou até mesmo registrar, né? Então, essa foi a proposta, beleza? Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Deixa eu tentar apresentar aqui a minha tela. Apareceu aí? Ainda não, Davi. Calma aí que está um 3, 2, 1 aqui e eu não sei o que vai dar, tá bom? Apareceu? Sim, está compartilhando. Só mais um minuto. Se você puder botar na horizontal o seu aparelho, fica melhor para nós. Tem certeza? Mas está apresentando, não tanto faz? Não sei. Não, o formato melhora, né, na horizontal. Mas veja aí o que você quer apresentar. Melhorou? Sim, sim. Então foi. Então, aqui algumas aulas pelo Google Meet, né, que foi justamente a plataforma que a gente estava usando aqui. Então, galera, como eu falei da dificuldade para ter dos alunos para estar tocando bateria, né? A maioria não tinha bateria. Então, quando não se tem o cão, né? Então, a gente tem que dar um jeito de caçar com gato mesmo. Então, a proposta foi justamente simular algumas situações que, enfim, fossem parecidos com as peças da bateria. No caso, esse aluno aí, esse paysandu aí, era o Samuel, o nome dele, se eu não estou me enganado. Enfim, o filho do Jonas. E ele tinha só uma caixa na casa dele, que muitos conhecem como tarol, né? Enfim, ele tinha só essa caixa da bateria. Então, eu dei a ideia para ele pegar um travesseiro, aí colocar ali para diferenciar o som, aquele tabuleiro ali de dama, para simular o chimbal. O bumbo dele não tinha jeito, tinha que ser o chão. Então, esse foi uma das saídas aí. Para quem não tinha nem uma caixa, nem nada, mas tinha um sofá, aí simulava a bateria no sofá. Fica aí ele de novo. Aí mais uma aula aí com a galera. Deixa eu ver se dá para soltar esse vídeo aqui. Que é do aluno fazendo exercício. Um dos alunos, né? Enfim. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar um áudio aqui. Bom, vou colocar aqui um pouco do relato de algum dos alunos.
sobre o que eles acharam da oficina. Selecionei 2 aqui. Vamos lá. Não estamos ouvindo, infelizmente. Não? Então fica por uma próxima hora aí. Tá bom? Bom, deixa eu voltar para cá. Deixa eu só ajeitar aqui. Enfim. Bom, gente, então esse foi a minha participação nessa disciplina. Se eu passei dos 8 minutos, peço perdão. Infelizmente, isso foi uma experiência que tem tanta coisa para falar, né? Mas, enfim, a gente meio que tem que correr, por causa que é 8 minutos só, né? Enfim, enfim, gostaria de, só para encerrar, né, falar um pouquinho das dificuldades, né, não só os alunos, né, mas, enfim, eu mesmo como professor, né, da oficina em si, tive como, na hora das aulas, né, a questão da internet, não ser a melhor das internets, né? No caso, eu não tive problema de equipamento nem de aparelho, né, mas teve muitos alunos que tinham problema com celular, que não ajudava, não dava o suporte adequado, material. No nosso caso aqui, eu, enfim, disponibilizei o material, fiz uma apostila e mandei para eles. Então, foi muito bacana, a experiência muito legal. E, enfim, tiveram alguns problemas, mas tiveram mais soluções que problemas, graças a Deus. Então, é isso, gente. Essa foi a minha participação. Que Deus abençoe a todos. E é isso. Obrigada, Davi, pela sua comunicação. E dando prosseguimento para as comunicações de hoje, vamos agora ouvir o Helder Viana. Com você, Helder. Boa noite, pessoas. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo aí? Sim. Boa noite, sim. Ok, vou compartilhar a tela aqui. Vou começar. Se puder ligar a sua câmera. Não é possível usar a câmera com o PowerPoint. Sim, eu vi agora, deu errado. Está no celular, não é? Isso, estou no celular. Certo. Então, vamos lá. Pode prosseguir. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Ok. Então, boa noite. Meu nome é Helder Palermo Viana, sou aluno do 8º semestre do curso de licenciatura plena em música. A oficina que tive a oportunidade de estar à frente como professor estagiário através dessa disciplina, né, teve como tema guitarra para iniciantes. A oficina foi realizada por meio da plataforma virtual Google Classroom, né, tendo a duração de 5 semanas de curso, que teve seu início no dia 8 de fevereiro de 2021 e término no dia 16 de março do mesmo ano. Os dias e horário do curso foram escolhidos com a ajuda de alguns alunos que já estavam inscritos na oficina, né? Eles puderam estar ajudando, né, nessa parte, até mesmo para facilitar o lado deles, escolhendo um dia e horário que facilitassem para eles. Esses dias foram segunda e quinta-feira, né, e o horário de 7 horas, das 5 horas às 6 horas da tarde.
Essa oficina era voltada para alunos com faixa etária a partir dos 15 anos de idade. Bem, essa oficina foi elaborada pensando principalmente em alcançar pessoas que já tivessem um pouco de conhecimento, mesmo que fosse bem básico, né? Pois isso ajudaria no processo das aulas, mediante ao planejamento que já havia sido feito, principalmente levando em conta o tempo curto dessa oficina. Pensando em tudo isso, foram elaborados conteúdos visando ajudar esses alunos a conseguirem tocar o seu instrumento de forma fácil e prática, tendo o conhecimento teórico necessário. Como vocês podem ver aí no slide, eu tenho todo o conteúdo que foi trabalhado nessa oficina. Assuntos como notas musicais, notas no braço do instrumento, acordes, campo harmônicos e outros. Bem, sobre as atividades desenvolvidas, não foi fácil elaborar essas atividades. Mesmo porque eu tinha como objetivo passar esses assuntos de uma forma que motivasse esses alunos a estudar e procurar entender cada vez mais sobre o assunto. Nem todo mundo gosta de ficar treinando escalas, tríades, campo harmônico, né? Porque são conteúdos que não costumam dar muito prazer musical na hora de estudar, né? É chato, é cansativo, né? Ficar no sobe e desce escala não dá certo, né? Para um guitarrista ou qualquer outro instrumentista. Porém, esses são assuntos que todo músico precisa conhecer. Por isso eu comecei a correr atrás de materiais que trouxessem essa vontade no aluno de estudar assuntos como esses trabalhados na minha oficina, né? Confesso que não encontrei muita coisa e decidi eu mesmo elaborar atividades, como, por exemplo, uma maneira diferente de executar a escala de Dó maior, trabalhando essa escala utilizando duas vozes, gerando uma sonoridade diferente e agradável ao ouvido. Ainda incentivei, através de exemplos práticos, a facilidade para criar uma melodia utilizando as notas dessa escala maior. O mesmo foi feito com tríades, acordes, campo harmônico e todo o material, né? Tudo que foi trabalhado nessa oficina foi com essa ideia de tornar tudo mais interessante musicalmente. Todas as atividades eram enviadas aos alunos através de arquivos em PDF e videoaulas, algumas produzidas por mim e outras retiradas do YouTube. Bem, a experiência vivida nesse estágio foi de suma importância para mim. Isso tudo somou junto ao conhecimento e experiência que eu já tinha como professor de guitarra. Eu não falo só das experiências positivas, pois eu pude aprender muito mais com as dificuldades enfrentadas, né, a cada aula. A principal delas era não saber utilizar direito os recursos da plataforma. Isso me atrapalhou bastante no primeiro dia de aula. Eu lembro que entre a primeira e a segunda aula da oficina eu tive que criar uma sala de aula só para mim, entrar com 2 contas diferentes para tentar aprender e testar todos os recursos disponíveis. Isso foi muito bom, pois eu não apenas aprendi, mas também pude observar questões como o áudio, o cenário, né, que eu acabei observando que ainda estava muito escuro, né, tipo o enquadramento, qual a melhor posição para que esse aluno conseguisse visualizar através do vídeo o braço da minha guitarra na hora da aula. Coisas importantes para que a aula fosse passada de uma maneira bem produtiva. Além disso, eu tive outros problemas, como alguns alunos que não puderam concluir por motivo de outros compromissos, problemas também com a internet, problemas com equipamentos, que infelizmente acabam acontecendo mesmo. Essa oficina teve 12 alunos inscritos, 2 deles de fora do estado, um de Macapá, outro de Palmas, Tocantins. O restante deles, todos do estado do Pará. Desses 12, apenas 5 conseguiram concluir o curso. Com muita dificuldade, mas conseguiram chegar até o final. Então,
Antes de mostrar um vídeo, eu vou passar um vídeo para vocês, eu quero só deixar o meu agradecimento aqui aos professores dessa disciplina de estágio supervisionado, né, que puderam trazer esse conhecimento, nos auxiliando, né, em cada etapa dessa reta final do curso. Agradeço em especial a professora que estava me orientando no estágio, a professora Sidneia. Muito obrigado a todos. Eu vou agora colocar um vídeo que é o resumo, né, da atividade de alguns alunos. Eles passavam para mim esses vídeos pelo WhatsApp para que eu pudesse avaliar, né, o desempenho deles. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, veja? Está aparecendo. Vamos ver se o áudio... Está saindo o áudio? Infelizmente, não. O áudio está sem áudio. Não está nem no Drive, nem no YouTube? Está no YouTube. Está pelo YouTube. Mas tem que abrir direto pelo Chrome. A Isabela tem o link do vídeo, eu vou pedir para ela tentar colocar para mim aí. Pedir para ela caso desse problema aqui. Se ela não Porque conseguir, colocar o link aqui no chat, que aí eu abro. Coloque o link no chat, por favor, Helder. Tá ok. Sair aqui. Você pode encerrar o compartilhamento e colocar o link no chat, por favor. Ok, Isabela. Pode apresentar.
Então, a minha comunicação era essa, né? Agradeço aí a todos que puderam estar ouvindo, estar participando. Mais uma vez, obrigado a todas as professoras, né, pelo trabalho que tiveram com a gente. Obrigada, Helder, pela tua participação, por compartilhar do seu trabalho aqui na sua comunicação. E nós agora vamos dar prosseguimento às comunicações com o Glauton. Vamos lá, Glauton dos Santos, é com você agora, tá? Pode iniciar a sua apresentação. Boa noite a todos. Bem, boa noite. Nesta comunicação, eu quero agradecer primeiramente a presença de todos aqui. Para nós está sendo uma grande honra participar deste evento e poder apresentar para vocês um pouco da nossa vivência. Nós tivemos em sala de aula, que foi, já quero adiantar, de extrema importância. Importância com M maiúsculo. Com I maiúsculo. Pode crescer esse aí o tanto que der. Então, eu quero apresentar aqui para vocês, bem, meu nome é Glauton Silva dos Santos, cursando o 8º semestre do curso de Licenciatura Plena em Música. E a atividade que eu irei apresentar para vocês foi referente à disciplina de estágio supervisionado 2. E eu quero começar falando da fase de preparação para o campo de estágio. Bem, nessa fase iniciou-se sala de aula com as nossas professoras orientadoras. Eu já quero deixar o meu muito obrigado à professora Dione. E nós tínhamos que escolher o tema das oficinas, escolher as oficinas. Então, a minha escolha, eu optei, por alguns motivos que eu vou explicar, pela oficina com o título Oficina de Noções Básicas de Teoria Musical. Bem, e eu vou explicar agora por que eu optei por esse título, por esse tema. Eu moro no município de Acará, tá? E se faltar energia e eu me desconectar, eu já peço desculpa para vocês. Na cidade do Acará, município de Acará, e eu quis fazer essa oficina pensando nas pessoas daqui, nos músicos daqui. Daí, noções básicas de harmonia. Você pode dizer assim, noções básicas de harmonia. E eu escolhi essa oficina justamente por um déficit que eu vi, que eu acompanho, que é a nossa realidade aqui no nosso município. Bem, a nossa escola de música, nós temos uma escola de música que eu também estudei aqui no município de Acará, que é uma escola de música organizada pela Prefeitura Municipal, e foi o meu berço musical. E nessa escola de música, eu dei meus primeiros passos musicais, e muitos dos músicos que atuam na cidade do Acará se formaram lá, começaram lá. Tá? Aqui no Acará nós temos orquestras, nós temos muitas bandas, tá? Orquestras que tocam nas igrejas, bandas que tocam em vários lugares, possuem muitos estilos musicais. E então, nossa formação começou ali. Como é um lugar com tantos músicos, você pode dizer assim, o ensino lá deve ser muito eficaz. Sim, é muito eficaz na parte prática, porém gerou alguns déficits na parte teórica. Esses déficits eu tinha desde o início. Então, eu vivi essa situação, vivi essa realidade. Eu tive que buscar muito estudar teoria musical para me poder compensar esses déficits. Então, pensando nisso, pensando no público, que eram os participantes dessas bandas, principalmente pessoas que trabalhavam na área de sopro, então eu decidi disponibilizar essa oficina de noções básicas de teoria musical. Bem, a faixa etária, nas nossas orquestras aqui da cidade do Acará, nós vemos muitas pessoas jovens, de 15 anos para frente, já tocando, já fazendo parte, já são excelentes músicos. Então, a idade mínima que eu estipulei seria de 15 anos. Tá? Bem, a terceira parte, no caso, foi o período. Bem, então, sem pensar muito, eu pensei, vamos colocar na dia de segunda e terça, das
das 4 às 5 horas, no caso das 16 às 17 horas, sem pensar muito, porque é um momento que eu tenho bastante disponibilidade, e é um momento aqui que o pessoal tem bastante disponibilidade também. Isso eu constatei. Aí tá, o período da disciplina foi de 8 de fevereiro até o dia 17 de março. E as ferramentas que eu utilizei foram o Google Classroom, que foi a nossa sala de aula do Google, onde eu postava trabalhos, mandava os links. O Google Meet, que durante as aulas foi uma ferramenta de extrema importância, como vocês podem ver, nós estamos utilizando. E o Jamboard, que é o quadro que também é uma ferramenta do Google, quadro do Google. E eu quero falar um pouco sobre ele agora. A minha escolha sobre ele foi porque eu queria apresentar conteúdos de teoria musical de forma básica, só que eu não queria utilizar slides, tá? Então, eu estava procurando uma ferramenta que me desse mais recursos de movimentação, de articulação, sem ser aquela coisa estática dos slides, tá? Então, o Jamboard foi algo muito bom. Algo que apareceu foi ideia também da professora, minha orientadora Dione, que disse assim, pesquisa algo mais, pesquisa algo novo. Então, eu pesquisei e eu achei essa ferramenta no Google. E também utilizei o Google Formulário, Google Forms, que foi algo muito interessante para mim fazer algumas avaliações, algumas pequenas avaliações para a turma. E a minha ferramenta principal de uso como instrumento para exemplificar, dar alguns exemplos sonoros para a turma, foi o violão. Bem, os conteúdos e material de apoio que eu utilizei foi basicamente, eu utilizei o livro conhecido de todos os estudiosos musical, Burro Mil Med, eu utilizei muito ele, e alguns outros materiais, algumas outras videoaulas, e que eu achei no YouTube, tá? Plataforma YouTube, Via Musical, canal Via Musical, pode pesquisar, tem muitas videoaulas interessantes, e essas videoaulas tinham uma particularidade, eu vou falar agora para vocês. Passando para o próximo slide. Bem, desenvolvimento da oficina. Desenvolvimento da oficina se deu de maneira calma. Eu tinha basicamente 30 alunos inscritos na oficina, os quais se formaram comigo aproximadamente 11 alunos. Se formaram porque, de certa forma, desde o início eu não tive a participação de todos os alunos que se inscreveram. Então, os que ainda participavam e foram seguindo comigo até o final, sobraram apenas 11. Então, eu estava falando sobre as videoaulas, né? Nós precisávamos gravar algumas videoaulas, tá? Uma videoaula de material de apoio, eu precisava. Então, eu procurei algumas videoaulas no YouTube e gravei algumas outras videoaulas. Mas qual era a particularidade dessas videoaulas? No decorrer das aulas, eu percebi que nem todo o meu pessoal, nem todas as pessoas que estavam comigo, nem todas as pessoas que estavam participando comigo ali, elas tinham uma iniciação à teoria musical, leitura musical. Então, eu tive que pensar, como eu vou ensinar teoria musical sem partitura? E foi de maneira simples. Foi de maneira simples que eu cheguei a essa solução. Eu busquei algumas videoaulas no YouTube e percebi que dava para ensinar de maneira sem utilizar as partituras. Então, aí foi a parte em que eu tive que buscar um conteúdo para poder adaptar para os meus alunos. Bem, essa foi uma das mudanças e os imprevistos, né? A questão da energia, que eu já deixei vocês claros, basicamente que aqui falta muita energia, de vez em quando falta, e faltou no período de algumas aulas, então eu tive que adaptar, repor conteúdo, porque eu tive 2 aulas que eu não pude participar por causa de problemas com eletricidade. Então, os meus resultados eu posso dizer que o conhecimento foi algo que ficou marcado em mim, a experiência também. A experiência, nós podemos citar muitas coisas. A prática docente foi muito interessante, o uso das ferramentas tecnológicas. Então, eu agradeço pela oportunidade
que as docentes da disciplina Estágio Supervisionado 2 puderam proporcionar para nós, com desenvolver essa prática através das oficinas online. Eu quero agradecer a todos vocês. Essa foi a minha comunicação. Obrigada, Glauton, pela tua participação. Quero fazer um destaque aqui, que nós temos uma equipe de apoio, que no final eu vou agradecer nominalmente a todos, mas desta equipe de apoio, formada por alunos, né, uma comissão de alunos, nós temos 3 que são da classe do 8º semestre, e que estão apresentando hoje, que é Glauton, Isabela e Daniel. Tá? Nosso muito obrigada também por estarem apresentando suas comunicações, mas também aqui no apoio do evento. Nós vamos agora para a fala da Isabela Favacho Lima, que fará sua comunicação agora. Com você, Isabela. Ok. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Boa noite a todos. Eu me chamo Isabela Favacho Lima e sou aluna do 8º semestre do curso de licenciatura em música da UEPA. Bom, eu vou começar aqui a falar um pouco da minha experiência, né? Mas antes de falar da experiência em campo, eu gostaria de destacar aqui, né, que antes da experiência tem as aulas, né, que se iniciaram ainda ano passado, em novembro, em cenário de pandemia, né? Então, as aulas começaram de forma remota, e logo de início, né, as professoras elas já nos deixaram ciente de que a gente ia ter uma experiência, né, de regência de classe, também de forma remota, né? Então, elas vieram trabalhando isso com a gente lá desde o início, nos mostrando exemplos também de tipos de aula, né, para que a gente já pudesse ter um conhecimento e tentar analisar um pouco como seria a nossa própria oficina. Então, essas aulas, essa experiência, né, experiência de regência de classe, seria através do projeto Música na Comunidade, né, que a UEPA trabalha já há alguns anos, levando a música para a comunidade, né, e também leva a música para aquelas pessoas que querem fazer o preparatório, né, para habilitação no curso de música. A prática de estágio, né, seria, como já falei de antemão, de forma remota. Então, já que nós estamos fazendo aulas apenas assim online, a nossa experiência seria dessa forma. E a gente precisaria já de início também começar a pensar naquilo que a gente queria para a nossa oficina. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou fazer uma oficina de teoria musical, que é algo assim que eu me identifico melhor, né, para mim poder lecionar. Então, eu não quis escolher, né, um instrumento, porque talvez eu não conseguiria. Bom, a oficina ela foi do dia 8 de fevereiro até 16 de março. E a faixa etária que eu escolhi foi adultos a partir de 18 anos. E um dos critérios para a participação da minha oficina foi que as pessoas pudessem ter uma noção básica assim, de música ou que elas tocassem algum instrumento, porque a minha intenção era, desde o início, que aquilo que eu estivesse ensinando para elas, elas pudessem também aplicar no instrumento que elas tocam. Bom, o meu planejamento, ele envolve esses 3 pontos iniciais, né? O plano de ensino, plano de aula e cronograma. Esses 3 pontos a gente tem trabalhado muito desde o 5º semestre do curso, porque a gente começa a falar sobre as práticas pedagógicas, né, essas disciplinas que vão nos ensinar a como dar uma aula, né, como é que funcionam as aulas dentro de uma sala de aula.
E, primeiramente, eu fui tentar buscar o que eu iria ensinar, né, nessas oficinas. Então, eu pensei assim de assuntos do básico até o intermediário. E eu também usei como base a BNCC, né, no ensino fundamental, anos finais, que vai do 6º ano ao 9º, aonde o objeto do conhecimento é notação e registro musical, onde o aluno já aprende partitura, leitura de partitura e o próprio registro musical. Então, de acordo com os assuntos, eu fui distribuindo no meu plano de ensino. Depois eu fiz o cronograma, que seria apresentado também para os alunos, para que eles pudessem identificar todos os assuntos que a gente ia abordar na oficina. E depois eu fiz o plano de aula, né, que já é um pouco mais trabalhoso, né, que nós vamos analisar direito aula por aula. E, para isso, eu também tive a ideia de criar a minha própria apostila, para mim trabalhar apenas aquilo que eu vou falar na minha oficina. Então, para isso, eu tive que ir atrás de livros de teoria musical, também outros exemplos de apostila, para me poder ter uma noção de como fazer. E para isso também eu tive que utilizar algumas ferramentas, né, que é o Guitar Pro e o Paint. E também a gente teve que usar fontes virtuais, como vídeos no YouTube, para que a gente pudesse também disponibilizar, né, na sala de aula, para que os alunos também tivessem essa aula assíncrona. E também, de início, a gente teve que divulgar, né, as nossas oficinas para que a gente pudesse conseguir alunos. Então, eu criei um cartaz informativo, como vocês podem ver aí. Eu coloquei nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu coloquei todas as informações que precisaria, né? E, através desse cartaz, eu consegui 3 alunos. Bom, a minha experiência de campo, primeiramente, eu quero falar que eu consegui 13 alunos, em geral. A oficina foi bastante procurada, né? Mas eu preferi fechar em 13 alunos. Só que 3 alunos nunca apareceram, né? Então, ficou apenas 10. E, para isso, eu vi a necessidade de criar um grupo no WhatsApp, para que a gente pudesse ter mais uma comunicação, e eu enviasse também os links, né, para eles das aulas. E na primeira aula eu pude conhecer cada um, todo mundo se apresentou, e pelo que eu pude identificar, assim, no perfil dos alunos, é que eles tinham, sim, um conhecimento já em música, e muitos tocavam mais o violão, né. Apenas um aluno que ainda estava no início, né, ele disse que tinha interesse, né, estava no início dele, de aprender música. Bom, a sequência das minhas aulas, em geral, assim, eu primeiramente falava o assunto da aula, explicava, né, de uma forma expositiva, depois eu mostrava os exemplos, né, e depois dos exemplos nós fazíamos bastante exercícios. E também eu utilizei em algumas aulas alguns vídeos, né, de auxílio e apreciação para os alunos. Como, por exemplo, uma aula que eu tive que ensinar os sinais de abreviatura, eu pedi que eles pudessem ver um vídeo, né, de uma orquestra, e para que eles pudessem analisar alguns pontos. E também em outras aulas eu utilizei o vídeo também. E também eu tive que usar o Paint, né, esse software, como um quadro, né? Quando nós estamos em uma sala de aula, o quadro ele é muito importante, né? Nós vamos escrever. E aqui na imagem que eu estou mostrando, eu utilizei, né, essa ferramenta, foi muito útil para mim, porque através dela eu consegui resolver os exercícios, né, para que os alunos conseguissem visualizar melhor. E os vídeos também de atividade complementar nós tivemos que fazer, né, todos os alunos tiveram que fazer 2 vídeos, né, para que a gente pudesse disponibilizar lá na plataforma para que os alunos pudessem assistir também como uma forma de aula assíncrona.
E a minha forma de avaliar os alunos, né, era sempre através da observação. Eu perguntava, né, através de indagações, eu perguntava se eles estavam entendendo, e sempre me disponibilizava também para ficar no final da aula para que eles tivessem alguma dúvida, eu esclarecer. Nos 2 vídeos, né, que nós tivemos que fazer, o primeiro vídeo eu falei um pouco da história da música, também eu falei um pouco de como foi criado o nome das notas, os intervalos. No segundo vídeo eu falei um pouco da escala menor harmônica, porque esse vídeo eu disponibilizei na 4ª semana, onde nós estávamos falando sobre escalas, né, escala maior e escala menor. E a minha avaliação final, eu fiz um teste, né, no Google, no formulário da Google, e foi bem simples de fazer, não foi difícil. Eu tive algumas dificuldades, né, no envio, mas deu tudo certo. E depois eu pude analisar, né, cada aluno, daquilo que eles conseguiram aprender ou não. E esse aqui é um gráfico das notas finais, né? Vocês podem perceber a nota menor foi 7 e a máxima foi 9,5. E depois do término das aulas, nós fizemos as nossas considerações finais e tiramos uma foto. Bom, as minhas considerações finais, né, foi que, com certeza, essa experiência foi muito boa. Tiveram, sim, as dificuldades, né? De início, assim, eu fiquei um pouco apreensiva, né? Eu acredito que todo mundo ficou um pouco, assim, assustado, né? De como é que iria acontecer essas aulas. Mas, através de ideias que até as professoras nos deram, né? A gente pôde analisar, e então, eu acredito que foi muito bom, né? Esse tempo. Os alunos, eu consegui que eles conseguiram aprender aquilo que eu expus para eles, até através das notas finais, né, como vocês puderam observar, foram notas boas, então eu fiquei muito feliz, né, com o resultado. E foi muito bom para mim essa experiência, esse aprendizado. A gente sabe que essa disciplina, estágio supervisionado, nós precisamos dessa experiência em campo. Então, mesmo de forma remota, nós conseguimos, né, ter essa experiência, mesmo assim, de forma virtual. E foi muito bom, e nós temos que estar preparados, né, nós futuros educadores musicais, precisamos de estar preparados para essas modificações, né, que sempre existem. Essa aqui é a foto final da oficina, dos alunos. Dos 10 alunos que eu tinha, apenas 6 ficaram no final. E é isso. Essa é a minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Isabela, também pela sua comunicação, compartilhar sua experiência aqui com a gente. E a última comunicação da noite será realizada pelo Daniel Júnior. E agora é com você, Daniel. Você pode iniciar a sua comunicação. Certo, professor. Primeiramente, queria desejar boa noite a todos, né? Que permaneceram até aqui. Estamos já no longo dia de jornada. E eu vou estar falando um pouco, né, sobre a minha experiência no estágio supervisionado 2. Eu vou abrir aqui, apresentar o slide e dar prosseguimento na minha apresentação. Todos estão conseguindo ver? Sim. Sim. Sim, ok. Certo. A minha orientadora dentro da Tu disciplina vais de... colocar para apresentar, Daniel? Coloquei aqui, professora. Não está aparecendo para apresentar aí? Não. Aqui no meu tá aparecendo para Não está apresentar. aparecendo as lâminas. Coloca a tela inteira. Tá. E agora? Ainda não.
Não. Aqui no notebook já tá. Tela inteira. Não, tu foi em uma janela, né? Sim, sim. Pois é, eu acho que tem que mudar para tela inteira. Lá no modo de apresentação. Pois é, já tava no modo de apresentação, professor. Aqui no meu notebook já tá aparecendo o modo de apresentação a tela inteira. Não, de apresentação de compartilhamento do Meet. É porque hoje de manhã aconteceu o mesmo problema. Tá bom. Certo. Um momentinho. E agora? Agora sim. Certo. Então, vamos lá. A minha orientadora dentro da disciplina foi a professora Maria Sidneia, e eu já deixo já o meu agradecimento a ela, que foi sempre muito atenciosa em responder e me orientar, até mesmo nos finais de semana. E agradeço muito a ela por esse auxílio, né, por esse suporte dentro de toda a disciplina, das professoras também. A oficina que eu realizei eu dei nome de Oficina de Violão Iniciante Online. Como está escrito aí, eu sou Daniel Silva da Costa Júnior, né, no caso, dentro da oficina eu fui professor, estagiário. E, para começar, eu queria só pontuar, não irei ler o que está escrito aí, fica a critério de vocês lerem, mas, a princípio, eu queria falar sobre essa importância, né, do estágio que nós tivemos que viver. E quão importante é a aplicabilidade do estudo, né, de tudo que a gente aprendeu, a gente que, principalmente que já está no 8º semestre, é importante de aplicar todo o conhecimento, né, dentro desse momento que estamos vivendo dentro da academia. E foi um momento bem atípico, porque, a princípio, antes da pandemia, ano passado, né, já estávamos encaminhando para o 7º semestre e já estávamos esperando ter a experiência de campo, né, no modo presencial, mas devido à pandemia, devido ao Covid, como todos já sabem, nós precisamos fazer adaptações e saímos do campo presencial para o campo virtual. E para fazer essa adaptação, né, foi usado como solução ensino remoto. Eu tive a oportunidade de participar bastante desse momento, não só como aluno, mas como monitor. Eu fui monitor do professor Rui, e ele está trabalhando essa questão do ensino remoto, aprendendo, né, e auxiliando dentro do nosso curso, com os professores, com a própria coordenação, e foi uma troca de aprendizado, e foi muito legal viver esse tempo. Então, dentro dessa nova proposta de estágio, nos campos que eram presenciais e viraram virtuais, foram utilizadas plataformas digitais da Google, principalmente o Google Classroom, que foi essencial nesse momento, e o Google Meet, né, onde era a nossa sala virtual. Planejamento da oficina. A minha oficina eu escolhi de violão porque eu já dou aula de violão particular, e bem no início da pandemia eu comecei a dar aula já online para alguns alunos, mas de forma individual. Então, foi por esse motivo de já ter uma prévia experiência que eu escolhi fazer uma oficina de violão, por mais que fosse desafiador em relação à execução, né, da prática do violão, principalmente coletivo. A questão de tocar ao mesmo tempo seria um desafio até pela a falta do sincronismo, né, devido à internet e às vezes até a falta de recursos. O período foi do dia 8 de fevereiro a 16 de março. O meu público de alunos foram pessoas acima de 15 anos e que não tivessem nenhum contato com o instrumento, ou se tivesse, fosse pouco, tanto que só 2 pessoas tinham já tido contato. Eu abri inicialmente só 10 vagas, eu não cheguei a divulgar na Ascom, né, pela UEPA. Eu tinha começado o planejamento e a divulgação bem antes, né, a gente teve uma pausa dentro da disciplina, devido a algumas questões administrativas. Então, como eu já tinha divulgado pelas minhas redes sociais, fazendo vídeo, fazendo history, divulgando, fazendo web banner, eu achei melhor fechar somente 10 pessoas, até mesmo pela facilidade
que eu encontraria em trabalhar com um número menor para que a prática fosse proveitosa. Elaboração do material didático, eu usei algum material que eu já tenho do qual eu dou aula particular, e eu gravei videoaulas. Do YouTube, eu só utilizei só um vídeo que era para os alunos escutarem a música, que foi uma música que eu escolhi para encerrar a oficina, mas o resto do material, tudo foi eu que fiz, a apostila, as videoaulas, né, eu gravava e eu mesmo editava. E também foi necessário fazer uma estruturação dentro do ambiente. A gente sabe que não basta somente a gente decidir dar aula online, mas preparar um ambiente, né? Entanto que eu investi em alguns recursos tecnológicos como um tripé, um quadro magnético. Eu utilizava geralmente 2 câmeras na oficina, usava a câmera do celular, mas a câmera do notebook, para que os alunos tivessem mais possibilidades, né, de aprendizado, para que eu tivesse também possibilidades de ângulos diferentes das posições em que os alunos tocavam, em que eles estavam praticando os exercícios. Como eu falei, a divulgação foi feita por mídias sociais. Em relação ao geral da nossa turma, teve o auxílio da Ascom também. Um outro passo importante foi o cadastro dos alunos na plataforma Google Classroom. E eu criei um grupo no WhatsApp para que eu trocasse informações, passasse informações para os alunos que às vezes não tinham como olhar rápido na plataforma. Então, o nosso maior contato, esse suporte fora o Classroom, foi o WhatsApp principalmente. Desenvolvimento da oficina. Nós nos encontrávamos 2 vezes semanais, justamente nos dias em que acontecia a disciplina de estágio supervisionado 2, que era dia de segunda e terça, e as aulas eram de 6h30 às 7h30. Deu um total de 5 semanas. Dentro das 5 semanas foram 10 aulas síncronas, né, onde eu tinha aula ao vivo com os alunos e eu fazia a gravação, e tinha os materiais que geralmente eu postava nos sábados, que eram as videoaulas e as apostilas. Para essa oficina específica, como eu falei, eu já dou aula de violão, mas porém não tinha tido a experiência de dar violão online de maneira coletiva. Então foi a primeira vez, né, eu precisei desenvolver uma metodologia, encontrar caminhos para que conseguisse realizar com mais pessoas. Como eu falei, iniciamos com 10 e finalizou com 5 pessoas. E eu queria pontuar essa questão, a adaptação do professor estagiário através da pesquisa, ensino e aprendizagem. Por quê? Porque nesse momento de adaptação, nós viramos pesquisadores, porque fomos procurar material, fomos procurar metodologia, fomos procurar outras maneiras de dar aula, né, no momento atípico, né, e desenvolvemos um ensino, cada um conseguiu desenvolver da sua forma um ensino, e nós, como professores, aprendemos bastante também com esse momento. E, como eu falei, o WhatsApp foi uma ferramenta muito importante, foi de suporte no progresso do aluno de violão. Quando eles tinham dúvida, aí eles entravam em contato comigo pelo WhatsApp. Experiências, pontos positivos e negativos. Ponto positivo maior, eu creio que foi que, por mais que fosse desafiador, foi viver esse momento peculiar dentro da UEPA, que foi a primeira vez que nós vivemos, né, o estágio supervisionado 2 de maneira remota e online. Não tinha acontecido, então fomos pioneiros nisso, em viver esse momento como alunos, né, de implantar essa nova forma, né, de ensino online da música. Dificuldades enfrentadas, eu creio que foi bastante em relação, às vezes, à falta de recursos, que eu sei que, às vezes, eu passei por isso, algum outro amigo meu da turma deve ter passado também, até mesmo dos alunos, de não ter um aparelho bom ou um fone bom para que conseguisse ouvir, né? E conhecimentos adquiridos, eu creio que foi um olhar diferente dentro das possibilidades de ensino e aprendizagem. Como eu falei, por mais que foi um momento difícil de adaptação, e é um momento difícil porque estamos vivendo uma pandemia, mas precisamos pontuar isso e absorver o que vem de bom. E foi justamente essa questão de inovar, de se adaptar, de criar, né, de estimular a criatividade, né, procurar alternativas. E eu creio que todos, no final, conseguiram alcançar seu objetivo, que era conseguir compartilhar o conhecimento
o ensino da música, e isso é muito bom. Minhas considerações finais, eu queria ler esse parágrafo com uma citação. Concluo dando ênfase na importância de os estagiários vivenciarem o estágio neste contexto pandêmico, onde conseguirem desenvolver atividades e compreenderam-no como um momento de readaptação, propício para a reflexão, favorecendo a construção da sua identidade profissional, pois sabe-se que, é minha citação, a trajetória profissional de cada docente não é linear, ela é feita de rupturas e continuidades, alegrias e frustrações, desalentos e motivações, que vão constituindo a sua identidade profissional. Laux Delpino, 2018, página 409. Aqui são minhas referências bibliográficas que eu utilizei tanto aqui no slide como no meu relatório final. Já encerro aqui os slides e vou encerrar oficialmente com um vídeo, né, com algum resultado, um vídeo com meus alunos, os que continuaram. Só um momento. Todos estão conseguindo ver? Está começando a compartilhar agora, sim. Tá. Está sem o áudio. Sem o áudio. Só um momento. Professora Tássia, você pode reproduzir para mim? Eu lhe mando o link, que vai ser sem áudio aqui. Você pode, Társila? Posso tentar, sim. Tá, vou lhe mandar o link, professora, aí no chat, tá? Tá. Meu computador entrou em atualização. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Se a Isabela talvez também conseguir, porque aqui não está sendo áudio. Não sei por quê. Estava saindo agora. Vou tentar novamente. Peraí. Seguir a Isabela. É que o meu computador entrou em atualização. Eu tô tentando fazer ele funcionar. Tá ouvindo? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Então, assim eu encerro a minha apresentação e eu agradeço, né, a todos que
ficaram até o momento, e eu creio que firmo novamente essa fala de que esse foi um momento muito importante para a gente como estagiários e professores, de viver a primeira mão esse momento de ensino, né, durante a pandemia, o ensino online. Eu creio que vai ser algo que vai ser não somente para a gente, mas para as demais turmas que vão vir posteriormente a nós, né, de ter vivido essa experiência. E é isso, eu agradeço a todos, boa noite. Obrigada, Daniel, pela tua comunicação. Realmente você fez um destaque importante, né, que é o pioneirismo da turma de vocês, essa oportunidade, e pela primeira vez, olhando pelo lado positivo, né, ter a oportunidade de ter uma experiência diferente, que foi uma imposição da atual situação que a gente vive, de pandemia, mas que a gente tem que olhar pelo lado positivo, que é o da aprendizagem, né, e que agregou uma formação diferente para vocês que estão concluindo o curso. Então, com o Daniel, nós encerramos as atividades da jornada, uma longa jornada, o primeiro dia, amanhã será dada a continuação, uma jornada que iniciou hoje, às 9h30 da manhã, 9 horas da manhã, na verdade, nós estamos quase a 12 horas online, né? E por esse motivo eu gostaria de agradecer nominalmente a comissão, né, de apoio. Vamos começar pela comissão de apoio, que é formada pelos alunos Daniel Silva, do 8º semestre, Gustavo Ferreira, do 5º semestre, Isabela Lima, do 8º, Lorena Gladys Lima Silva, do 8º, Samira Noronha, 5º semestre, Tassiane Carvalho, 8º semestre, Glauton dos Santos, 8º semestre, Wellington Sampaio, 8º semestre, que vocês estão conosco, da comissão organizadora, que somos nós, professores da jornada, né, e que estão incansáveis na realização desse evento, atuando juntamente com a gente. Nosso muito obrigada a vocês. E assim nós encerramos hoje os trabalhos, lembrando que amanhã nós iniciaremos novamente às 9h30 com comunicações orais dos alunos de estágio supervisionado 2 da manhã, do 8º semestre também, e que um novo link de acesso será encaminhado por e-mail às 8 horas da manhã. E é por esse novo link que nós teremos acesso à nova reunião, que será voltada às comunicações na jornada do dia 13, segundo dia de jornada, segundo e último, né? Lembramos também que nós temos uma programação já postada na plataforma, no canal do Estágio Supervisionado EPA Pará, programação artística. Não esqueçam de acessar, de compartilhar, de dar o like, né, e prestigiar lá as apresentações. E também nós estamos com os seminários dos alunos, que foi disponibilizado hoje, às 15 horas, os seminários do 5º semestre, e além dessas programações que citei agora, já a postagem de algumas das programações ocorridas no dia de hoje, tá bom? O nosso muito obrigado em nome da equipe organizadora, em nome do curso, da